Correção do nosso teste. Questão 1. Então, bom, isso aqui é um quociente, né? Então, você tem F igual a U sobre V, F' é igual a V2. Eu esqueci de botar a fórmula. Deveria ter posto essa fórmula, né? Mas, bom, então aqui é U igual a 1 menos x2, U' é igual a menos 2x, V igual a x2 mais 2x mais 2, V' é igual a 2x mais 2. Então, F' de x igual a V x2 mais 2x mais 2 vezes U', que é menos 2x, menos U, que é 1 menos x2, V', que é 2x mais 2. E V ao quadrado é que é, bom, se você fizer um pouquinho de conta, né? Quer dizer, aqui você tem no numerador, pelo menos, né? Tipicamente, já falei, né? Tipicamente, quando a gente está, em geral, interessado no sinal da derivada e nos zeros da derivada, e como esse denominador sempre tem um quadrado aqui, a gente não mexe, em geral, aqui, a não ser que seja útil lá para cima. Então, aqui você tem aqui menos 2x3 e aqui você tem mais 2x3. Então, o termo em x3 desaparece, né? Quer dizer, que você tem menos, vou botar assim, menos 2x3, menos 4x2, menos 4x, menos 2x, menos 2, mais 2x3, menos 2x2, esse quociente aqui. Então, esse cara daqui cancela com esse daqui, e fica... Aqui a gente tem menos 6x2, menos 6x, isso, menos 2, não sei. Errei alguma coisa aqui, não? Na verdade, aqui errei, né? Tem menos é mais 2x2 aqui. Certo? Aqui, ó. Até aqui foi esse. Depois tem menos 2x, menos 2, mais 2x3, mais 2x2. Então, aqui, na verdade, tem menos 2x2, né? Tá? Que é a mesma coisa que menos, botar aqui 2x2
mais 6x mais 2 sobre esse bicho aqui ao quadrado. O que não torna a letra B certa. Porque a pergunta não é quem é f' de x, e sim f' de 1. Então, embora f' de x seja isso, quer dizer, é verdade, f' de x é isso para todo x, mas isso aqui não é f' de 1. F' de 1 é substituir 1 nesse negócio. Né? Então, se eu substituir 1, vai dar... Tem um menos aqui, tem 10 aqui. Esse bicho aqui dá 5 ao quadrado, dá 25. Então, você tem menos 10, 25 avos. Que também é conhecido como, dividindo por 5 aqui, como menos 2 quintos. E também é conhecido como menos 0,4. São as letras C e D. Legal. A prova de múltipla escolha deve incluir isso aqui para você errar. Vocês treinaram para o Enem? Passaram no Enem, deve saber isso aqui. No Enem, você tem que fazer as questões e tem que colocar as opções que façam algum sentido. Acho que o Enem não faz isso, mas até faria sentido pontuar. Quer dizer, se você botou essa resposta errada, é sinal que você sabia alguma coisa, só que comeu mosca. Mas, como eu coloquei, foi injusto. Mas todo mundo entendeu? Tudo certo? Bom, aliás, eu acho que na 2 eu botei a mesma função, né? Quer dizer, que ela tem essa mesma função. E eu quero saber em que ponto ela atinge o seu menor valor, seu mínimo. X tal que f de x é mínimo. Bom, eu faria o gráfico para dar pelo menos assim, esboçaria o gráfico. Né? Quando x... Vou fazer a tabelinha aqui. Que menos infinito. Vamos dizer, x, f de x, f' de x. Não sei se vai precisar de f duas linhas. Bom, primeira coisa é olhar que esse denominador, claro, isso aqui foi criado para não se anular. Né? Isso aqui é x2 mais 2x mais 1, que é igual. Isso daqui é x mais 1 ao quadrado. Mais 1, então isso aqui é sempre maior ou igual a 0, somou 1, nunca se anula. Então, o denominador, não observei isso na primeira questão, mas na hora que eu escrevi, que eu comecei a escrever f de r em r, aí botei um negócio no denominador e tem que olhar, aí eu ajeitei o denominador para ele não se anular. Bom, então o que acontece em menos infinito e em mais infinito? Mandam os termos de maior grau. Vou fazer uma manipulação típica só para ver isso aqui. Ó. Você coloca o x2 em evidência. Aqui. Então, isso é x2 vezes 1 sobre x2 menos 1. Tá? Isso que está escrito aqui é igual a isso. E aqui eu boto x2 em evidência também. Isso é x2, aí tem 1, mais 2 sobre x, mais 2 sobre x2. Para que eu faço isso? Eu faço isso para cortar o x2 com x2
e olhar o que acontece no infinito. Então, no infinito, esse aqui tende para menos 1, porque esse vai para 0, esse é menos 1. E aqui tem 1, esse vai para 0, esse vai para 0, esse tende a 1. Então, é sempre o coeficiente do termo de maior grau que vai sobrar nessa história. Então, isso aqui tende para menos 1, porque é menos 1 dividido por 1. Tá legal? Sei, várias pessoas fizeram assim com a cabeça, mas algumas não fizeram. Preciso explicar de novo? Quer que eu explique de novo? Não? Hã? Aqui eu estou fazendo uma manipulação algébrica para destacar o seguinte, olha. Quando... Isso é uma coisa importante, números grandes e números pequenos. Então, quando o número é grande, ele vezes ele é enorme. Certo? 1000 vezes 1000, 1 milhão. Quando o número é pequeno, é o contrário. Ele ao quadrado é ínfimo. 0,1 vezes 0,1, quer dizer, 1/10 vezes 1/10 dá 1/100. Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem números grandes, tem várias potências de um número grande, a maior potência é mais importante. Tá? Se você vai fazer o x tender lá para infinito, é claro que x à quarta, imagina, x à quarta é igual a x vezes x ao cubo. Então, se x é grande, x à quarta é grande, x ao cubo é grande. Só, digamos, se o x for 1000, o x à quarta é 1000 vezes o x ao cubo. Então, ele vai olhar para o x ao cubo assim, ó, nem te enxergo. Então, todas as potências, quer dizer, se tiver um x à décima em comparação com x à quarta, x à décima é x à sexta vezes x à quarta. Imagina se o x for 1000, 1000 à sexta, realmente aí não dá nem para ver o x à quarta. Então, no infinito, as potências maiores são as que ganham. Por isso que a gente olha para cá e diz, eu tenho que olhar para esse cara daqui e esse daqui. É como se você, basicamente, esses aqui são tão pequenos em relação a esse, e esse aqui também é tão pequeno em relação a esse, que é como se você estivesse dividindo esse por esse. É como se você estivesse dividindo menos x2 por x2. Tá? Pensa só, se esse aqui fosse... Não precisa nem ser tão grande, mas... imagina que você tivesse aqui 1 milhão. 1 milhão. Ao quadrado, seria 1 trilhão. Então, você tem menos 1 trilhão mais 1. Esse 1 aqui não é nada. E aqui você tem o mesmo trilhão. Tudo bem, aqui você tem 2 milhões, mas 2 milhões perto de 1 trilhão é a mesma coisa que 2 perto de 1 milhão. Imagina, você ganhou na Mega Sena e tal, teve outros ganhadores, ganhou 1 milhão. O cara que te pedir R$2, você nem discute, dá R$2 para o cara. Tá? Então, é isso. Esse daqui também vai ficar enorme em relação ao resto. Para destacar isso, é que a gente pega esse cara daqui, coloca em evidência e aí fica isso. É a mesma coisa que você ter x2 vezes 1 sobre x2 menos 1. E aí é claro que esse aqui, quanto maior o x, quando o x vai ficando grande, isso tende a zero. Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Você bota o x2 em evidência, então x2 vezes 1 é x2, x2 vezes 2 sobre x vai dar 2x, e x2 vezes 2 dividido por x2 vai dar 2. Então isso aqui é igual a isso.
E aí, quando o x tende para infinito, isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero, e só o 1 que se mantém de pé. Então, esse x2 aqui, esse x2, aí é a briga de cachorro grande, os dois se entendem aqui, empatou, cancelou. Se aqui tivesse um x3, ele ganhava desse, e esse negócio ia para infinito. Na verdade, para menos infinito, por causa do menos ali. Então, isso é a primeira coisa para olhar o que acontece no infinito. Já dá para fazer uma pergunta? Sim, não? Pô, estou torcendo aqui para a hora que você vai me fazer uma pergunta, hein? Melhorou? Deu para entender melhor? Não? Bom, fato é esse, então, olha, eu olho essa função dada assim, que quando x está lá no menos infinito, esse negócio está tendendo para menos 1. Porque aqui não importa se é mais infinito ou menos infinito, né? Porque aqui era x2, e esse daqui vai para zero, mesmo que o x vá para menos infinito ou para mais infinito. Então, isso daqui vai para menos 1, esse vai para 1. Então, tanto no mais infinito como no menos infinito, isso vai para menos 1. Eu até sei que essa função, vamos dizer, eu posso até, não custa nada eu calcular o valor dessa função em zero, né? Porque 0, 0, 0, pá. Então, em zero aqui, só para ter uma ideia, eu tenho meio. Aliás, meio. 1 aqui, 2 aqui, meio. Aí, eu olho para a derivada que eu tinha acabado de calcular, deixa eu ver se eu me lembro, é filhinha de x, deu um menos aqui, se eu não me engano era 2x2, sei lá, mais 6x mais 2, uma coisa assim. Bom, eu tenho aqui na folha, né? 2x2, 6x mais 2, x2 mais 2x mais 2 ao quadrado, é isso aí. Então, eu tinha calculado a derivada. Para alguma coisa serviu aquela conta da primeira questão. Então, isso aqui vai me indicar, na verdade, esse cara daqui é sempre maior que zero. Chova ou faça sol, isso aqui é maior que zero. Então, o sinal da derivada, os zeros da derivada, tudo vai ser dado por isso daqui. Então, 2x2 mais 6x mais 2 é a mesma coisa, né, que 2 vezes x2 mais 6x mais 3x mais 1. Com um menos na frente aqui, né, que é esse menos aqui. Isso dá, vamos dizer, se eu calcular os zeros disso, vai me dar x igual a menos 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, né? Tá, 9 menos 4, 5. Então, eu tenho essas duas raízes desagradáveis, né? Menos 3 mais raiz de 5 e menos 3 menos raiz de 5. Então, tem esses caras aqui, menos 3 menos raiz de 5 é um número claramente negativo, né? Raiz de 5 é 2 e pouco. Né? Mas menos 3 mais raiz de 5 também é negativo. Então, eles estão os dois aqui. Acho que eu vou botar esse zero mais para cá. Menos 3 menos raiz de 5 sobre 2 e menos 3
mais raiz de 5 sobre 2. Nesses caras, a derivada é zero. Será que eu já consigo desenhar alguma coisa? Quer dizer, a minha função vem de menos 1. Bom, o sinal da derivada, né? Eu sei que esse negócio aqui, se fosse... se não tivesse esse menos 2 aqui, seria uma coisa assim, né? Aqui tem uma raiz, aqui tem a outra raiz. Quer dizer, esse negócio aqui, sem o menos 2, seria assim, x2 vai para mais infinito, x2 vai para mais infinito, só que, na verdade, tem um menos 2, então, ele é assim. Tá legal? Porque isso daqui, vamos dizer, isso aqui são as raízes R1 e R2. Então, esse negócio aqui se escreve menos 2 vezes x menos R1 vezes x menos R2. R1 e R2 são esses dois caras aqui. E aí, o que acontece? Quando x é maior que R1 e R2, esses dois caras são positivos. Então, para cá, os dois são positivos, o produto aqui é positivo, tem um menos na frente, então a derivada aqui é negativa. Quando o x está abaixo de R1, x menos R1 é negativo. E está também abaixo de R2, esse aqui também é negativo. Então, os dois negativos, o produto é positivo, com esse menos 2 fica negativo. E aqui, quando você está entre R1 e R2, x maior que R1, isso é positivo, mas se ele for menor que R2, deve ser negativo, o produto dá negativo, com esse menos 2 fica positivo, e aqui assim. Então, aqui tem um valor, não sei ainda qual é, a função está decrescendo até esse valor. Então, ela vem de menos 1, tem aqui esse cara daqui, menos 3 menos raiz de 5 sobre 2, esse cara daqui. Então, a função vem no infinito, no menos infinito, vou botar o menos 1 aqui. Ela vem de menos 1 e ainda decresce. A derivada está negativa. Então, ela vem de menos 1, vem decrescendo, vem até aqui. Aqui a derivada se anula, então ela fica com a tangente horizontal. Então, ela parou de decrescer e agora a derivada é positiva. Então, ela começa a crescer aqui. No zero, esqueci, a gente tinha calculado, dá meio. Então, aqui em zero, está aqui em meio. Então, ela deu uma crescida aqui. No zero. Só que, na verdade, antes do zero, tem esse cara aqui, que é menos 3 mais raiz de 5 sobre 2. É esse outro cara aqui. Aqui, ó, o que o negócio está dizendo? Que a função vai crescer até o valor dela nesse ponto. E depois vai começar a decrescer. Como no zero está em meio, significa que aqui ela está acima de meio. Porque daqui, esse cara está abaixo de zero, zero está aqui. Daqui ela vai decrescer até o menos 1. A gente sabe, pelo sinal da derivada, ela decresce daqui em diante, ela decresce assim, passa aqui pelo menos meio, pelo meio. Então, aqui tem uma subida boa, alguma coisa assim, para ela atingir um máximo aqui. Mas, e aqui ela vai decrescendo toda a vida, só que no infinito ela chega em menos 1. Então, o que eu sei? Ó? Ela começa de menos 1, vai decrescendo, decresce até algum ponto aqui que corresponde ao valor da função nesse cara.
A partir daqui ela começa a crescer. E vem até o valor da função nessa outra raiz da derivada, onde a derivada se anula, ela para de crescer e começa a decrescer. Mas ela não decresce toda a vida, ela decresce até, no infinito ela vai até menos 1. Então, eu olho para isso e digo, ó, o valor mínimo está aqui, ele é atingido nesse cara. Bom, graças a Deus, eu fui bonzinho comigo mesmo e não pedi o valor mínimo. Porque se eu pedisse o valor mínimo, eu tinha que agora substituir esse cara aqui para fazer as contas. Mas a ideia não é tanto fazer as contas, é mais entender isso aqui, né? A conta o computador faz, então eu quero saber qual é o x, então o x é esse aqui, menos 3 menos raiz de 5 sobre 2. E eu botei duas respostas iguais, erradas, né? Então não achei nenhuma resposta certa aqui. Não, tem o menos, né? Não estão iguais, não. Estou meio cego ainda. Não, a letra A está certa, né? Porque isso daqui é menos 3 mais raiz de 5 sobre 2. A outra que está ali é menos 3 mais raiz de 5 sobre 2. Eu olhei as duas e vi iguais. Disse, bom, em 15 minutos eu posso ter realmente errado isso. Bom, então, a certa é essa daqui. Né? Tá? Mas repara que para achar isso, a gente teve que analisar a função toda, né? Porque mesmo com essa informação aqui, que desce até aqui, sobe até aqui, desce de novo, se esse limite no infinito fosse mais abaixo, imagina que o limite no infinito, em vez de ser menos 1, fosse uma coisa, qualquer coisa diferente de menos 1. Qualquer coisa menor que menos 1. A única coisa que eu tenho certeza, sem calcular, é que esse valor aqui está abaixo de menos 1, porque eu vim de menos 1 e desci até aqui. Então, ele é menos que menos 1. Mas pode ser menos 1,1. Então, se eu der um número aqui, abaixo, se o valor do infinito fosse abaixo de menos 1, mesmo que fosse menos 1,1, podia ser que esse cara aqui tivesse decrescido, mas decrescido só um pouquinho e ainda ficasse acima desse. E aí não ia ter, a resposta seria nunca. Tá? Quer dizer, o valor de qual o x para qual f de x é mínimo, não teria nenhum. Tá? Então, tudo aqui foi relevante nessa história. Mesma coisa, né? Se esse limite aqui é menos 1, mas esse aqui está acima de menos 1, é o mesmo raciocínio, né? Podia descer, mas não chegar a menos 1, subir, e não teria também valor mínimo. Ok? Até gostei dessa questão. 3, esse aí é o tradicional. Estava fazendo a prova, o que eu boto agora? Já fiz 2 questões, botei esse tradicional, dá uma coisa do terceiro grau, x3 menos 5x2 mais x mais 4, esse é o p de x. Eu quero saber quantas raízes esse bicho tem. Então, o que acontece, de novo, no infinito, né, isso aqui é igual a x ao cubo vezes 1 menos 5 sobre x
mais 1 sobre x2 mais 4 sobre x ao cubo. Escrito de outra maneira é isso. Então, no infinito, x grande, isso daqui tende a 0, esse tende a 0, esse tende a 0, e esse aqui fica parado em 1. Então, no infinito é como se eu tivesse x ao cubo. Seria mais ou menos, você não ganhou na Mega Sena, você ganhou, sei lá como, 100 bilhões. 100 bilhões. Aí se o cara te oferecer 10 mil reais para você ir ali, passar meia hora varrendo o chão, ou fazendo qualquer outra coisa, você pode dizer, não. Eu tenho 100 bilhões, o meu tempo agora é só... Não vou gastar meia hora para ganhar 10 mil. É a mesma coisa aqui. Esse cara aqui, para x grande, ele é tão grande que isso aqui, nada. Então, o que acontece no infinito? Vai, se eu fizer de novo a figurinha aqui, x menos infinito, mais infinito. Então, esse aqui, no infinito, vai para infinito, para menos infinito, porque agora aqui, em menos infinito, x ao cubo é uma potência negativa, é uma potência ímpar, então é negativo. Então, esse aqui vai para menos infinito. Né? E esse aqui, no infinito, vai para mais infinito. Então, ele veio lá de baixo e vai lá para cima. Bom, em 0 não custa nada, né? 0 vale 4. Bom, isso já é uma informação, hein? Porque veio aqui de menos infinito, em 0 está em 4. Então já passou por 0, já tem uma raiz aqui garantida, uma raiz negativa. Você está, com certeza, tem uma raiz negativa. Mas, bom, a gente olha para a derivada, né? P' igual a 3x2 menos 10x mais 1. Bom, quem são as raízes desse negócio? Isso aqui talvez tenham passado horas desagradáveis analisando o sinal do trinômio de segundo grau, mas já que fizeram isso, né, a gente olha aqui, quer dizer, as raízes vai ter raízes de P'. Isso aqui vai ser, esse cara daqui, ele vai ser 3x menos R1, x menos R2. Quer dizer, ele vai ser, tem um 3 positivo aqui, então ele vai ter as raízes assim, R1, R2, quando estiver acima das duas raízes, isso é positivo, o sinal é positivo. Quando estiver abaixo das duas raízes, esse é negativo, positivo, e entre as raízes é negativo. Então, esse negócio vai vir do menos infinito, vai subir até um ponto, descer, subir e depois vai para infinito. Onde estão esses caras? Então, as raízes são... botam 6 aqui embaixo, e tem 10, mais ou menos, podia ter simplificado, né? Mas raiz de 100 menos 12, 88. Né? Corta aqui um pouco. 88 dá
4 vezes 22. Então, bota aqui 4 vezes 22, tira esse 4 daqui, pega esse 2 daqui, dá 5, 3. Então, isso aqui vai ser 5 mais ou menos raiz de 22 sobre 3. Raiz de 22 está entre 4 e 5. Então, você tem uma raiz aqui, R2, e 5 menos raiz de 22... Ah, não, peraí, aqui está entre... Quer dizer, isso aqui, vamos dizer, está na faixa do 9, está perto, vamos dizer, na faixa aqui do 3, mais ou menos, né? Quer dizer, isso aqui é um pouquinho mais do que 9, dividido por 3 é um pouquinho acima de 3. Mais precisamente, tem aqui 3, e essa raiz está aqui. E a outra raiz é pequenininha, né? Porque isso aqui é um pouco menos do que 5, então isso aqui já está abaixo de 1, quer dizer, abaixo de 1/3, está aqui, assim. Então, significa que você veio, subiu até... Oi? Menos x mais 4. Aqui? Ih, pô, agora que você me avisa. Pô, já errei tudo aqui. Então, aqui era menos x mais 4. Então, aqui era menos 1 na derivada. Né? Isso aqui não altera grande coisa na análise. Tá? Então, aqui, alterando. Menos x aqui. Aqui não muda nada nos limites. Na derivada, onde era mais 1, tem menos 1. Então, essa coisa daqui, né, em vez de 88, virou 112. Né? Tá? Você tem aqui 100, B2, menos 4 vezes esse, mais 12. Então, aqui era 112. 112 também é 4 vezes 28, né? Então, aqui é 4 vezes 28, esse 4 aqui também cortou, e aqui, em vez de 22, ficou 28. 28, a raiz de 28 é um pouco mais do que 5. Então, a raiz R2 continuou um pouquinho acima de 3, né? Eu tenho aqui 10 e pouco dividido por 3, então a raiz R2 está aqui. Só que agora, a raiz de 28 é maior do que 5, então 5 menos uma coisa, a raiz R1 passou para cá. Bom, significa que a gente veio aqui, tem aqui a raiz R1, subiu até aqui, ó, a derivada, né? Aqui é f de x e aqui é f' de x. Então, a derivada aqui é negativa, tem aqui é 0, aqui é 0, aqui é positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Então, você sobe até o valor em R1, passa aqui por 0, e a única coisa que importa é saber o seguinte, porque agora aqui tem o R2. É saber se isso vai fazer assim antes de subir, se vai fazer assim antes de subir, ou se vai fazer assim antes de subir. Não é? Porque aqui a derivada é negativa, então a função decresce até esse ponto aqui. Se esse cara for positivo, só tem essa raiz, porque agora, se desceu aqui e não passou por 0, não vai passar mais. Se chegou aqui exatamente em 0, então esse cara é uma raiz, mas não tem outra. É meio um caso limite aqui,
de 0 para 2 raízes. Na verdade, isso aqui certamente é uma raiz dupla. E se por acaso em R2 o polinômio for negativo, então 2 raízes. Então a minha questão é quanto vale P de 5 mais raiz de 28 sobre 3. Na verdade, eu quero saber se tem um cara aqui, não precisa saber que esse é negativo. Se tiver um cara aqui negativo, já deu. Então, esse cara daqui é um pouco mais do que 3. Em vez de eu calcular o valor do polinômio nesse cara daqui, eu vou calcular em 3. Entendendo? É uma certa malandragem, né? Porque seria muito azar assim, né? Esse cara é 3 e pouco. Porque isso aqui é 5 mais 5 e pouco, dividido por 3. Então, está na faixa aí dos 3,5, vamos dizer assim. Então, se a função, nesse cara aqui, eu estou achando, porque aqui eu estou em 4. Eu estou achando aqui que se eu botar que esse negócio aqui deve ser bem negativo. Então, em vez de eu fazer a conta com esse valor aqui, eu vou fazer com 3. Se 3 der negativo, já resolveu o meu problema. P de 3 é igual a 27 menos 45 menos 3 mais 4 é menor que 0. Certo? Então, ó, o R2 está aqui está o 3. Eu sei que esse cara daqui está dando um número negativo, que eu nem calculei, porque eu tive preguiça. Então, acontece o seguinte, ó, subiu, teve uma raiz aqui, subiu até esse valor máximo, desceu abaixo de 0. Então, certamente tem uma raiz aqui. Agora, vai descer um pouco mais, até o valor aqui em R2, que eu, a essa altura, não estou nem um pouco interessado em saber qual é. Desceu até aqui. A partir daqui vai subir e vai para infinito. Se vai subir e vai para infinito, vai passar aqui uma vez e só uma vez, porque quando chegar aqui, continua subindo. Tá legal? Então, 3 raízes. Sem calcular o valor da função, sem fazer conta com raiz de 28. Ok? Espero que eu não tenha feito nenhuma besteira, mas tem uma coisa interessante aí a aprender, que conta o computador faz. Aliás, eu não aprendi isso ainda. Caí na malha fina do imposto de renda, fui conferir, descobri que eu somei errado um negócio, que eu somei na mão. Mas conta o computador faz. Agora, você, numa situação simples, você pode fazer estimativas, para não ter que fazer conta. Então, aqui foi claramente o que eu fiz. Ó, eu olhei, eu não precisei calcular esse negócio em 5 menos raiz de 28 sobre 3, por quê? Porque eu já tinha o do zero que estava aqui. Então, eu sei que daqui subiu. Se em zero, aqui sobe e atinge o valor máximo, e depois vai descer e depois vai subir. Então, se em 0 está em 4, aqui está acima de 4. Resolvido. E aqui vai descer até aqui. Eu quero saber se esse cara é negativo. Se esse aqui é negativo, como está descendo, esse aqui é negativo. Acabou. Então, eu troquei calcular o valor da função nesses 2 pontos aqui, por calcular o valor da função em 0 e em 3.
que era mais barato.